Olá, primeiro ano! Nesse vídeo nós vamos abordar o tecido nervoso. Muito bom! Se falamos de tecido, obviamente estamos no capítulo histologia, que é a área da biologia que estuda os tecidos. Lembrando que tecidos são conjuntos organizados de células. Tecido nervoso. Talvez até um dos mais conhecidos, pelo menos em termos de nome, né? Um tecido extremamente importante, extremamente famoso e com diversas responsabilidades, com diversas funções extremamente importantes. Cabe ao sistema nervoso fazer toda a conexão dos estímulos, interpretar os estímulos, colher os estímulos, regular as atividades do nosso corpo, fazer o controle de todas as atividades que ocorrem no corpo, organizar tudo isso, deixar tudo isso de forma organizada para que a sua vida seja a melhor possível. Nós até dizemos na biologia que dois sistemas se responsabilizam por todo o controle do nosso corpo. O sistema hormonal vai fazer isso através dos hormônios e o sistema nervoso. O sistema nervoso é extremamente rápido, extremamente eficiente, né? E também é responsável pela nossa memória, pelo nosso raciocínio, pela tomada de decisões. Tudo isso ocorre em nível neurológico. Neurológico, né? Se inicia na fase da neurula, lá na vida embrionária. E a célula ícone, a célula responsável do tecido nervoso, claro, bem conhecida dos senhores, o neurônio. Neurônio é a célula referência, é a célula ícone do sistema nervoso. Ela é uma célula mega especialista. Ela é especialista em quê? Ela é especialista em conduzir, em transmitir os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos tanto levam informações como interpretam informações. Então, esse transporte dos impulsos nervosos é a principal capacidade do neurônio. É a única célula de todas as células que nós temos, e olha que a gente tem trilhões e trilhões e trilhões, que tem essa capacidade. Então, os neurônios se tornaram a célula especializada, especialista na condução do impulso nervoso. Então, é a tarefa principal do neurônio, condução do impulso nervoso. Para vocês terem uma ideia do grau de especialização, atividades simples de células, o neurônio deixou de fazer. Professor, por que ele parou de fazer coisas simples, coisas que a maioria das células fazem? Porque ele se tornou especialista. Especialista na condução dos impulsos nervosos. Ele abdicou, ele deixou de fazer tarefas muito simples para fazer da melhor forma possível aquilo que ele sabe fazer, que é transmitir os impulsos nervosos. Para você ter uma ideia, as células passam por divisão celular. Você já sabe disso, as células se dividem ou por mitose ou por meiose. Não é o caso do neurônio. O neurônio perdeu a capacidade de se multiplicar. O neurônio não se multiplica, o neurônio não faz novos neurônios. Eles só são ativos, eles só se multiplicam até por volta do seu terceiro ano de vida. Então, até o seu terceiro ano de vida ainda ocorre a multiplicação, as mitoses do neurônio. Depois do terceiro ano de vida, nunca mais os neurônios se regeneram. Eles não se reproduzem nunca mais. Então, neurônio perdido é neurônio perdido para sempre. Professor, então eu poderia afirmar que uma criança de 3, 4, 5 anos tem mais neurônios que uma pessoa idosa. Verdade, isso é verdade. Porque a pessoa idosa vai perdendo neurônios durante a vida. E a criança, possivelmente até o terceiro ano de vida, ela ainda regenera, ela ainda está produzindo o seu estoque, o seu arsenal de neurônios. Então, neurônio perdido é neurônio perdido para sempre. Outras atividades básicas da vida da célula, o neurônio também não faz mais. Para isso, ele tem células auxiliares, células que existem com a finalidade
de cobrir as tarefas básicas que os neurônios não conseguem mais fazer. Essas células auxiliares são as células glia. Células glia ou neuróglia. Professor, glia ou neuróglia, isso mesmo. São células de apoio à vida do neurônio. Eu faço uma brincadeira, eu digo que as células glia ou neuróglia são os mordomos de luxo dos neurônios. Eles fazem tudo o que o neurônio precisaria fazer, mas não faz. Por que ele não faz, professor? Porque ele se especializou em uma tarefa. E essa ele faz unicamente. Ele é a única célula que faz isso. Condução do impulso nervoso. As demais tarefas ele pede para a glia. Glia, faz para mim. A glia se tornou tão especializada que nós percebemos que ela se aproxima, ela tem até uma similaridade com o neurônio. Tamanho conhecimento que ela deve ter do neurônio para atender todos os seus pedidos. E há, inclusive, conto para os senhores já, 2 linhas de pesquisa muito importantes para tentar recuperar neurônios, já que eles não se reproduzem. Uma delas é exatamente essa. Alguns pesquisadores tentam fazer com que as células glia passem a interpretar impulsos nervosos, passem a conduzir impulsos nervosos. Aí nós transformaríamos as células glias em verdadeiros neurônios. Isso é uma pesquisa. A outra é através das células tronco, que se formam durante o desenvolvimento embrionário. Ainda temos as células tronco adultas, que podem se transformar. Se podem fazer qualquer célula do corpo, inclusive neurônio. Então nós temos uma pesquisa que tenta fazer neurônios a partir das células tronco. Claro que você já imaginou que esse tecido nervoso formado pelos neurônios, vai requerer um grande estudo da parte de todos, né? Anote já nos seus resumos, siga pela apostila que nós vamos voltar com mais vídeos sobre o neurônio.